E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Grito de alerta em defesa da produção e do emprego resulta a união histórica de trabalhadores e empresários na luta contra a desindustrialização no Brasil. E está conosco Arthur Henrique Silva Santos, presidente da CUT, presidente nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Obrigada, Arthur Henrique, por estar aqui. Muitos empresários não gostaram do pacote que foi anunciado pelo governo federal com incentivo à produção industrial, entendendo que aquilo só amplia medidas antigas, que é mais do mesmo. No seu entender, é um pacote significativo? Nós entendemos que sim. Primeiro porque quando nós participamos do ato, Maria Lídia, nós deixamos claro que a posição da CUT é no sentido de também cobrar o papel dos governadores de estado e o papel dos prefeitos e dos próprios empresários nesse esforço coletivo, no sentido de atacar os principais problemas da desindustrialização no Brasil. É lógico que são medidas absolutamente pontuais, importantes, porém ainda sem mexer naquilo que é o centro do problema, que na nossa opinião está na reforma tributária que não foi feita no Brasil. Nós precisamos incentivar a produção, a geração de emprego e desincentivar quem quer aplicar na especulação financeira. Mas quando fala em cobrar dos empresários, eles próprios é que se sentem afrontados, querem investir, entretanto, eles estão tendo muita dificuldade por todas as razões, inclusive essa política de juro alto que ainda, mesmo caindo, não chegou lá. Não, juro alto que precisa diminuir ainda mais, principalmente os spreads bancários. Agora, venhamos e convenhamos, tem muito empresário que chora, mas aplica o seu dinheiro na especulação financeira. Chora de barriga cheia, você acha? Muitos deles choram de barriga cheia. Outros, por exemplo, que não é o caso daqueles que estavam fazendo a manifestação, choram e fecham suas empresas aqui e vão abrir em outros países. Ou seja, nós precisamos ter uma reforma tributária no Brasil, redução da taxa de juros, o problema do câmbio, tudo isso são medidas importantes que têm que ser tomadas. Agora, essas medidas anunciadas, elas têm também o caráter positivo de, por exemplo, forçar o crédito nos bancos privados e nos bancos públicos a reduzir a taxa de juros. Uma semana depois, os spreads bancários dos bancos públicos reduziram. Nós queremos saber e o spread do banco privado. Qual é o papel dos bancos e a responsabilidade social dos bancos também no incentivo a crédito de longo prazo para ajudar a produção, ajudar o emprego. Acho que é disso que se trata, de medidas importantes no Brasil também para isso. Uma outra questão é sobre o imposto sindical. Eu vi que a CUT entrou nessa luta, a organização de um plebiscito nacional para acabar com o imposto sindical, aquele dia de trabalho que todo trabalhador que é registrado em carteira contribui. E aí eu vejo que várias centrais sindicais não estão gostando dessa ideia da CUT, não. Entendendo que o que vocês querem é fragilizar as demais representações. O que nós queremos, na verdade, é o contrário do que elas estão dizendo. Nós queremos fortalecer as entidades realmente representativas dos trabalhadores. Infelizmente, o sistema atual está permitindo que você tenha 2, 3 novos sindicatos por dia no Brasil, grande parte deles sindicatos sem representatividade, grande parte sindicatos que não têm papel na negociação coletiva, não prestam serviço aos trabalhadores, mas sim existem para cobrar taxas dos trabalhadores. Então nós resolvemos fazer, a CUT já tem essa posição desde o nascimento da CUT, em 1983, a CUT nasceu contra o imposto sindical e queremos aprovar a Convenção 87 da OIT no Brasil, que é para justamente nós termos substituição do imposto sindical por uma outra contribuição aprovada em assembleia pelos próprios trabalhadores. Ou seja, o que a gente quer, Maria Lídia? Queremos que os trabalhadores tenham voz, que os trabalhadores possam decidir sobre a forma de sustentação dos seus sindicatos e sobre a forma de financiar suas entidades, sem interferência do Estado, sem interferência dos governos, sem interferência da lei, ou seja, são os próprios trabalhadores em assembleia que podem e devem ter
a liberdade para decidir sobre a sua forma de organização. Por isso, primeiro vai ter esse plebiscito para essa definição. Nós queremos fazer um plebiscito para ouvir a opinião dos trabalhadores. Vamos estar na Praça Pública amanhã, na Praça Patriarca, vamos estar falando com os trabalhadores sobre essa questão e pedindo a opinião dos próprios trabalhadores, de gente da população na rua e não apenas os dirigentes sindicais. Nós queremos ouvir a opinião dos trabalhadores nesse Arthur Henrique, tema. A questão da CLT. Nós temos a recuperação do emprego, existe no país um ânimo positivo em função disso, as pessoas estão tendo trabalho. Entretanto, há uma massa muito grande de trabalhadores sem carteira assinada, na informalidade, sem os benefícios da legislação. E vários empresários dizem que eles não podem contratar porque sentem que o peso é muito grande na folha de pagamento, tendo que pagar tudo que a CLT exige. Agora, a indagação é a seguinte: consta que houve uma investida do Ministério da Indústria e do Comércio de elaborar aí um projeto para flexibilização da CLT. E a CUT reagiu. Vocês não acham que a CLT tem que se modernizar para se adequar à realidade do país 70 anos depois? Eu acho que, principalmente, a CLT precisa ser atualizada no campo da organização sindical. Porque 70 anos depois nós continuamos com a mesma legislação sindical lá da época do Vargas. Por isso a campanha pela liberdade e autonomia sindical. Segundo, esse discurso de que o setor empresarial defende que se você fizer reforma trabalhista, flexibilizando os direitos, você vai gerar emprego, foi o mesmo discurso adotado na década de 90, onde foram aprovadas várias propostas de flexibilização e isso não gerou emprego. O que gerou emprego nos últimos 10 anos, Maria Lídia? Crescimento econômico, papel do Estado como indutor. Mas a modernização da lei? Modernização da lei é garantia de ampliação dos direitos. Por que nós nos colocamos contra qualquer tipo de tentativa de retirar direitos dos trabalhadores? Porque nós estamos justamente numa fase contrária. Nós estamos hoje discutindo com o setor da construção civil como melhorar as condições de trabalho, ou seja, nós estamos para melhorar e não para flexibilizar. Muito obrigada, Arthur. Obrigado, Maria. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel.